Assim como eu falei que ele tem que existia politicamente na frase. Depois mas, então, aí é complicado, porque outro dia eu falei que ele precisa ser destruído. Então, quer dizer que eu vou desmembrar o corpo dele? Não sei. Então a corrupção... Olha só, a corrupção no Brasil, ela é uma... Né, vou usar por lá a palavra, tem que ser cuidadoso com as palavras, mas a gente usa, as palavras podem ter mais do que um significado. Né? Então, quando eu estou falando da morte de um político, se eu não estou colocando isso num contexto de um assassinato, eu estou falando de uma morte política. E por que ele teria que morrer politicamente? Porque ele, além de corrupto, ele é um traidor e ele suga a esperança das pessoas do antipetismo, o universo antipetismo, ele traz para si, ele e o pai dele, e gastam apenas um culto à personalidade. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu não gosto do Nicolas Ferreira, tá? Não gosto. Dito isso, o Nicolas Ferreira convocou uma manifestação contra o STF, contra o escândalo do Banco Master. Eu também convoquei. Em outra data e tal. Supostamente a manifestação é sobre isso. O Flávio Bolsonaro sobe num palanque, começa a tocar umas músicas lá, que tem sonoplastia nas manifestações deles. Aí ele vai, começa a discursar sobre ele. E fala que, o meu pai deu muito Bolsa Família. Deixa eu entender, isso que não era sobre o Banco Master. Não, ele transformou num comício. Então, se você reparar direitinho, o que os bolsonaristas fizeram? Pegaram as manifestações que nós organizamos contra o PT, que derrubaram a Dilma Rousseff, e transformaram aquilo num culto em que você fica cantando Viva Bolsonaro. Ora, isto é basicamente tirar uma energia cívica, uma energia que as pessoas têm para mudar o país delas e focar em idolatrar um idiota. E o Bolsonaro, com todo respeito, estamos em Maringá, as pessoas amam o Bolsonaro aqui. Vocês me desculpem a população de Maringá, mas é um tonto. O Flávio é um tonto corrupto, todos muito ricos, que sem nenhuma coragem, o Flávio Bolsonaro esperou dar as 27 assinaturas lá para a CPI que envolve o Toffoli e o Xandão. E aí ele foi o 29º justamente para não se comprometer. Não tem coragem de falar desses assuntos. Só que na hora de colocar pessoal na frente de quartel para correr os riscos, ele coloca. Eu não consigo achar isso correto. Não acho isso coisa de líder, não acho isso coisa de pessoas capazes ou inteligentes. Eu acho isso apenas traição. E volta a falar, o cara vai lá, sou de direita. Não, meu pai deu Bolsa Família. Como é que é? A população do Paraná trabalhadora vai ouvir um cara que fica falando em dar Bolsa Família como objetivo eleitoral. Não era o que o pai dele criticava? Então, eu não consigo aceitar um negócio desse. E isso tem que ser combatido. O que o senhor acha do Lula? Do Lula? Um péssimo líder. Um líder que também cativou uma classe média, isso nos anos 80 e 90. Mesmo sendo eleito 3 vezes presidente? O homem erra. Sim. O povo erra. A voz do povo não é a voz de Deus. O senhor cita os eleitores como tratados como retardados mentais. Sim, o eleitor é tratado como retardado mental, essencialmente. O que isso quer dizer? O eleitor é tratado com estímulos muito simples, que pegam gatilhos com o eleitor de aproximação, de amor e ódio, e aí você fica jogando esses gatilhos pro eleitor. Então você vai, desde o cara do Centrão que vai fazer a campanha do o homem é bom, eu gosto do povo, gosto de cuidar de gente, aquelas coisas, aquelas platitudes, até, por exemplo, um petista o tempo todo explicando, você vai comer picanha, meu governo você vai comer picanha, mas de maneira clara. Não houve uma política nenhuma que tornou o brasileiro um consumidor mais capaz, né? Um consumidor que tem produtos diferentes na mesa dele, inclusive a picanha. Não houve geração de renda e complexidade econômica no Brasil que permitiria isso. Não houve nem sequer uma explicação numa política. Ou seja, é uma política baseada num meme e numa imbecilização. E do outro lado, o bolsonarismo sempre assim, olha a hipocrisia da esquerda ali, olha só o que a esquerda falou. Que isso? É uma política Big Brother, é uma política de bobo. Viu, o problema é que os nossos problemas não são senhor bobos. Também é bobo? Não porque eu falei que quem trata o eleitor é tratado como retardado. Não que não existe eleitor retardado também. Existe eleitor retardado. Vou dar um exemplo. E o que vota no senhor é o quê? Olha, muito inteligente. É muito inteligente. Porque eu sou o único que apresenta propostas. Segue os algoritmos, né? Vou até te interromper um pouquinho. Eu não trato ele como retardado. Eu gostaria que o senhor detalhasse, então, qual a sua maneira de fazer política, uma vez que o senhor criticou abertamente vários artifícios usados nas campanhas. Sim. Então, qual seria a maneira ideal, a seu ver, de conduzir uma campanha? Como você deve conduzir essa campanha ao longo desse tempo, então, para não tratar os seus possíveis eleitores como retardados, como o senhor usou esse termo, vou repetir aqui, e para ter ainda assim uma chance, sem usar esses artifícios todos que o senhor condenou na sua fala, de ser eleito? De maneira clara, sendo brutalmente honesto. Brutalmente honesto a ponto de eu falar que o eleitor pode sim ser tratado como retardado muitas vezes, ele pode se comportar como retardado muitas vezes, e o eleitor erra. A gente tem que partir do princípio que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque existe essa deificação da vontade popular. A vontade popular erra.
A cultura de massas no Brasil não é exatamente a cultura mais incrível do mundo. Nós cometemos erros em série. O brasileiro não é perfeito com quase nenhuma cultura é perfeita, mas o brasileiro vem errando muito. A cultura de massa brasileira é ruim. E nós precisamos tratar de todos os problemas tratando as pessoas como adultos, não como crianças. Então, quando eu vou pro Nordeste, eu vou falar, olha, nós precisamos aumentar a atividade econômica aqui. Nós precisamos diminuir a dependência que vocês têm do dinheiro oriundo do governo federal e dessas políticas assistenciais. Outra coisa, aqui no Nordeste, a incidência de compra e venda de voto é muito alta. Se você vende o seu voto, eu vou prendê-lo. E se o político compra o voto, eu vou prendê-lo mais ainda. Isso, eu vou numa rádio, eu fiz isso no Nordeste, eu falei para as pessoas, Renan, mas você pode perder voto. Eu vou perder alguns votos. Mas, do outro lado, a pessoa que vai entender a mensagem, o tipo de adesão que ela vai ter comigo, é uma adesão muito mais forte, que é a adesão honesta, a adesão sincera. E a aquisição dela é mais difícil, mas ela é muito mais profunda e ela dura mais tempo. Que eu prefiro fazer esse tipo de investimento. O Milei, só para te falar, o Milei fez isso na Argentina. O Milei foi brutalmente honesto. Eu vou fazer reformas que vão doer muito. E ganhou. Eu vou interromper essa sua fala só um segundo, porque a gente tem um ouvinte que mandou pra gente a seguinte mensagem. O irmão dele tem retardo mental. É uma condição de nascença. E esse termo não deveria ser usado pejorativamente. É algo que já se combate há muito tempo. Então, é um recado aqui do ouvinte, de repente, para ajustar esses termos de campanha. Não sei se o senhor vai levar isso adiante ou não, mas realmente é um termo que é usado bastante pejorativamente. Quem tem alguém com uma condição de retardo mental na família pode se sentir bastante ofendido, como foi o caso do nosso ouvinte aqui. É uma pena, mas eu vou continuar me expressando de maneira veemente com as pessoas. Vamos para mais uma polêmica, então. O senhor falou que os sulistas são otários. Está correta essa fala? Estamos em algum no Sul, momento, né? não, e que os paranaenses deveriam, sim, cobrar mais dos parlamentares, né? Que nós trabalhamos muito, geramos muito e cobramos pouco. Exatamente. O eleitor do Sul perde muito tempo com questões ideológicas e não cuida do próprio interesse diante do Pacto Federativo. O que tem para o eleitor do Sul é de maneira muito clara e muito simples. É um eleitor que é trabalhador, é um eleitor que ajuda a carregar a carga de impostos do governo federal, é um lugar, região de gente altamente produtiva, que vota muito mal. Então tá preocupado em votar, não, vou votar no deputado aqui que vai enfrentar o comunismo. Não, estamos derrotando o comunismo lá em Brasília. Tá, e a tua estrada que liga região de Londrina, Maringá até Curitiba? Ninguém tá resolvendo. O seu dinheiro está sendo tirado aqui e está sendo mandado para um político corrupto do Maranhão tratar mal as pessoas que moram no Maranhão. E aí o eleitor daqui não se rebela com isso. Ele aceita a estrada esburacada, mas acha que está lutando contra o comunismo. Tem alguém levando vantagem sobre o eleitor do sulista. E esse alguém é bem claro. Eu posso colocar o Ciro Nogueira, do PP, eu posso colocar os políticos do Centrão em geral, e eu posso colocar os políticos de espetáculos, políticos de redes sociais, que vota-se muito e muito no Sul, que não cuidam em nada. Vamos pegar Santa Catarina, para sair um pouco do Paraná e ir para lá também. Santa Catarina, a discussão é, o Carlos Bolsonaro pode ou não pode ser nosso candidato ao Senado? Mas por que Santa Catarina tem que ter o Carlos Bolsonaro? Qual a função social do Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado? Porque essa é uma preocupação. A preocupação de Santa Catarina é o seguinte, por que não vem dinheiro para terminar a BR? Por que Santa Catarina tem índices de cobertura de esgoto dos mais baixos do Brasil? Essa deveria ser a preocupação deles. Mas não entra, porque o eleitor, ele é uma pessoa trabalhadora, vai entrar numa lógica de, não, preciso discutir questões ideológicas de Brasil e se esquece que o próprio Estado é largado à míngua. O eleitor tem que se despertar para o alto interesse. E a provocação que eu faço é o seguinte, o político do Nordeste, esse político que extrai dinheiro do Pacto Federativo e bota no bolso em grande parte e não liga à população, ele é mais efetivo em cuidar do interesse da região dele, por mais que ele se beneficie pessoalmente disso, do que um político daqui, que só faz espetáculo e grava vídeo. Quantos votos o senhor acredita que deverá ter nesta eleição? Você não vai pedir voto pelo jeito, né? Você prefere ofender o eleitor do que pedir voto. Me parece que é esse o discurso, é essa a estratégia. Eu não posso pedir voto porque eu estou em pré-campanha. Então, se eu pedir voto aqui, eu vou tomar uma multa eleitoral. Exato. Não, eu vou pedir. No momento certo, eu vou pedir, obviamente. Então, mas eu vou pedir de maneira honesta. O que eu vou falar é o seguinte, se eu chegar para um eleitor que vendeu o voto dele para vereador na última eleição, que isso aconteceu na casa dos milhões no Brasil, eu vou falar que ele está errado em fazer isso. Eu vou avisar que eu não vou comprar o voto dele. E eventualmente eu vou falar que se ele quiser esse tipo de relação comigo, eu não vou querer o voto dele de maneira nenhuma. E acho incorreto ter um tipo de relação política dessa. Dito isso, se ele quiser enfrentar o crime organizado, eu vou enfrentar com a veemência que ele nunca viu na vida. Se ele quiser gerar atividade econômica na região dele, eu vou gerar de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se ele quiser enfrentar privilégios, eu vou fazer isso de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se isso vai agradar ele, ele vota em mim. Se isso não agradar ele, paciência.
Eu não vou comprar ele no final. Mas Eu vou só te interromper, Télio, porque para pedir voto você precisa ter um plano de governo bem explicado, e aí você estava falando sobre essa questão da segurança, por exemplo. Vou sair um pouco das polêmicas, ou entrar nelas, não sei, depende da sua fala. Vai ser difícil aí. Mas processo. Essa é a estratégia, polemizar, então não dá para sair. Quais são os principais planos de governo que você tem para apresentar ao eleitor, de maneira que ele seja tratado com dignidade e inteligência suficiente para entender os seus planos de governo e te escolha por conta disso? Não, tratar ele com dignidade é pressupor que ele tem inteligência, entendeu? Tratar com dignidade é falar a verdade. Eu jogar a mentira é justamente não tratar ele com dignidade. Então, eu trato ele de maneira digna quando eu digo o seguinte: olha, você precisa mudar isso, isso e aquilo, e eu vou mudar isso e aquilo, e nós vamos fazer isso juntos. Falar pro eleitor que vai ser fácil, que eu vou cuidar de você e que isso é o suficiente. Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.